Washington pergunta, qual o pipeline da Taesa para os próximos 2, 3 anos com relação a investimentos versus dividendos? Washington, excelente pergunta. Isso é uma discussão constante dentro da Taesa. A Taesa ela tem um business que é um business cujas receitas são bastante previsíveis, né, como vocês sabem, é a RAP dos lotes arrematados, e são reajustados pela inflação. Então, isso dá uma condição favorável em termos de previsibilidade no fluxo de caixa. Então, naturalmente, a Taesa ela tem que buscar uma combinação de um tripé, que é a alavancagem, dividendo e investimento. Quer dizer, qual é a melhor combinação entre esses três elementos? É a combinação que gere mais valor para o acionista. Então, essa é a análise principal dentro da companhia em termos de o que optar naquele momento, né? E a gente vai sempre buscar uma combinação ótima que maximize o valor para o acionista, né? Então, nós sabemos que pelo seu business, que é com previsibilidade de receitas e fluxo de caixa, pagar dividendos faz parte do nosso negócio. Nós sempre seremos bons pagadores de dividendos, né? Ser um famoso cash call. Até por isso que o nosso Estatuto Social define um pagamento mínimo de 50% do lucro líquido, quer dizer, o dobro do que diz a legislação. Então, a gente sempre vai pagar bons dividendos. E a ideia é sempre manter essa ideia. Óbvio que a gente tem que avaliar sempre a situação de um investimento interessante, onde vai gerar mais valor, a alavancagem, quer dizer, aproveitar o custo de capital de terceiro para poder financiar esse crescimento e buscar pagamento de dividendos, que, óbvio, remunerar os acionistas é sempre importante. Então, esse tripé é o que a gente vai sempre discutir. Não existe um critério, até porque, como eu falei, a Taesa, se ela não fizer nada, ela desalavanca rapidamente pela sua geração de caixa forte, e a ideia é a gente manter um nível de alavancagem adequado para que a gente possa fazer ambos, né? Crescer e remunerar e, no fim, gerar valor para o acionista. Lucas pergunta, a Taesa planeja fazer aquisições de empresas menores ou até mesmo brownfields como meio de crescimento de RAP, ou o foco está apenas nas novas concessões de linhas? Não, Lucas, a ideia é olhar aonde existe valor e, óbvio, olhar crescimento. Então, não existe, diria, prioridade em termos de leilão ou brownfield. Faremos os dois e faremos aquilo que, óbvio, estiver dentro da capacidade da companhia e que, de fato, gere mais valor. Então, existe algo interessante entre os dois business, é que no greenfield, você está entrando num ativo novo, onde você tem o risco da construção, você vai ter que construir esse ativo para passar a operá-lo e passar ali a receber a receita. Por outro lado, você não tem investimento imediato, né? Você passa a ter investimento a partir do segundo, terceiro ano. O brownfield, você tem um desembolso imediato para a compra daquele ativo, mas, ao mesmo tempo, você já compra um ativo pronto. Quer dizer, óbvio que existe um trabalho muito grande de diligência em cima desse ativo, para saber a qualidade do ativo, saber se tem algum tipo de contingência. Entretanto, você já recebe a receita imediata, uma vez que ele está incorporado na sua operação. Fazer ambos para a Taesa é super interessante. Inclusive, está no seu planejamento estratégico. O Washington pergunta, qual a TIR média que a Taesa busca em seus projetos nos leilões? Bem, isso é uma pergunta boa, entretanto, é uma pergunta estratégica, né? A Taesa, ela não tem como ela divulgar publicamente o que ela busca em termos de custo de capital, em termos de retorno mínimo do acionista, até porque, para o nosso acionista atual, isso não gera valor, né? Isso poderia destruir valor. O que eu posso dizer é que, como eu falei, nós temos 4 pilares dentro das nossas decisões, né? Primeiro pilar é o crescimento sustentável. Então, a gente vai crescer, mas de uma maneira sustentável. O segundo é a disciplina financeira. Faremos todas as nossas decisões baseadas em disciplina, nessa consistência da nossa gestão. O terceiro é eficiência operacional. A Taesa hoje é referência em excelência operacional em transmissão. E o quarto é geração de valor. Então, como eu falei, a gente não vai crescer a qualquer custo. A gente vai crescer mas pensando em geração de valor para a companhia e para os nossos acionistas. Aldísio pergunta, em relação ao pagamento de proventos, a continuidade do pagamento desses proventos não irá influenciar o caixa? Não seria melhor pagar parte da dívida? Desculpa, Denise, eu perdi o início. Você falou, tá? Repete a pergunta. Em relação ao pagamento de proventos, a continuidade do pagamento desses proventos não irá influenciar o caixa? Não seria melhor pagar parte da dívida? Então, essa pergunta é aquilo que eu falei, do tripé. Lembra que pagar dividendos é remunerar o acionista. O acionista ele está investindo no seu negócio e ele quer uma remuneração adequada.
com esse caixa, pagar a dívida, às vezes talvez não faça tanto sentido, porque a dívida ela tende a ter um custo de capital mais barato. A tendência é buscar, de fato, maximizar o seu balanço, né, fazendo financiamentos de mais baixo custo, para poder maximizar o retorno para o acionista. Óbvio que dentro de uma alocação de capital, né, uma alocação de capital adequada entre dívida e patrimônio. Então, essa é uma avaliação que a gente faz continuamente dentro da companhia. Pode fazer sentido, sim, mas a tendência é maximizar o retorno para o acionista. Então, tendemos a utilizar o balanço de uma maneira melhor possível para investir no negócio, crescer com rentabilidade e remunerar os nossos acionistas através de dividendos. Como manter o pagamento de dividendos com base no lucro líquido IFRS ao longo do tempo se o caixa reflete apenas o lucro regulatório? Bem, essa é uma excelente pergunta. A resposta é que, entretanto, não é tão simples, né? Porque nós temos na transmissão 2 tipos de contabilidade. Nós temos a contabilidade regulatória, que é justamente o que ele falou, que reflete a nossa receita, os nossos recebimentos, a RAP vem através da receita regular, né, da contabilidade regulatória. Entretanto, existe uma contabilidade que chama IFRS, que são os padrões internacionais. Esses padrões internacionais, hoje, são os padrões internacionais instituídos no Brasil, né, inclusive em vários outros países, e a CVM entende que é a contabilidade que vale para as empresas no Brasil. Então, toda a nossa auditoria, todos os nossos números oficiais, eles vêm pela contabilidade IFRS, societária, e é onde é base para os dividendos. Então, sim, você tem um ponto importante na sua discussão. O que a gente entende hoje, que a companhia vem buscando sempre, de alguma maneira, eu diria, não espelhar, mas buscar um equilíbrio entre isso, porque, de fato, é importante que a gente tenha caixa suficiente para pagar dividendos, mas também para investir no negócio, para pagar suas operações, para pagar imposto, juros da dívida, entre outras coisas. Então, esse equilíbrio a gente vai sempre buscar. Como eu falei, entra naquele tripé, alavancagem, dividendos e investimento. Essas 2 contabilidades, elas acabam, às vezes, não se conversando, mas no final a gente vai sempre olhar o fluxo de caixa, que vem da contabilidade, e adequar isso aos dividendos e aos investimentos e à própria alavancagem do seu negócio.